Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você acompanhará o grande conflito, as revelações, seus símbolos, as colunas da verdade, a estratégia do inimigo, o Espírito Santo, a Bíblia, a lei, a restauração, o selo de Deus, os livros do juízo, o santuário, o fechamento da porta da graça, o segredo da morte, a decisão, eventos finais, a besta da terra, a besta do mar, o fim do grande conflito. Mistério das 7 igrejas da Ásia. Jesus Cristo, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então é conhecendo Jesus que nós também conhecemos a verdade, porque ele é a verdade. Não encontraremos verdade em mais ninguém, né? Mas encontramos em Jesus Cristo. Quem é que conduz a Deus? Quem conduz a vida eterna? Jesus. Porque ele diz que ninguém chega até Deus se não for através dele. Então, para nós chegarmos até Jesus, como nós procuramos andar neste caminho, primeiramente nós tivemos que aceitá-lo, né? Na verdade, ele que nos aceitou, né? Só tem que falar assim, tem que aceitar Jesus. Não, Jesus nos aceitou, né? Nós apenas entregamos nossa vida para ele. E ele vai direcionando nosso caminho dia a dia. Então, todo ser humano, todo homem, toda mulher, né, jovens, todos têm que entregar a sua vida a Jesus para que Jesus possa conduzir a sua vida no caminho, né, da vida eterna. E não há outro caminho. O caminho é Jesus, né? Não há outro que salva. Quem salva é Jesus. Ele conduz até Deus, né? Então, nessa tarde maravilhosa da parte do nosso Deus que ele nos concedeu para estarmos aqui hoje, eu vou aí estar confirmando essa palavra que foi falada. Já estamos aí no Evangelho de João. Volta lá atrás no decreto 8. Evangelho de João, decreto 8. Todos encontraram? O Evangelho de João, o decreto é o 8, e o parágrafo, vamos meditar aí a partir do parágrafo 31. João 8, 31. De Jesus Cristo, né? Então vamos adiante, no parágrafo 32, que diz: E conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Aleluia. Quem é que vai libertar o homem do pecado, da malignidade deste mundo? Jesus. Esta palavra. A partir que você passa a conhecer, você ouviu, conheceu a palavra, você coloca a sua vida nas mãos de Cristo Jesus para ele conduzir a sua vida. Aí ele vai te libertando de todo mal, né, de tudo que é errado. Você passa a conhecer, eu fazia isso, não vou fazer mais porque a palavra está me ensinando que é errado. Então aquela palavra te libertou daquilo que você enxergou que é errado. Enxergou de que forma? Através da palavra, né? Através de Jesus Cristo. Mais adiante, no parágrafo 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Parágrafo 34. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, para eu dizer que eu sou servo do Senhor Jesus, eu preciso deixar o pecado de lado, né? Tirar ele da minha vida e procurar seguir Jesus, né? Se eu cometo o pecado, eu sou um servo do pecado. Estou escravizado pelo pecado, né? De tudo aquilo que é torto, tudo aquilo que é errado. Então conhece a Jesus, Jesus te libertará de todo o pecado, de todo o embaraço, de tudo aquilo que é errado, né? Para que possamos ser livres, né? Hoje nós somos livres. Somos livres do quê? Livres do pecado, livres do mundo. Já não vivemos mais para o mundo, mas vivemos para Cristo. Ou seja, não vivemos mais para fazer nossa própria vontade. Nós vivemos para fazer a vontade de Cristo. Por quê? Porque Ele nos fez uma promessa. E a promessa de Jesus não foi que nós ia ter uma vida arregalada aqui na terra,
que nós íamos prosperar, que ele vai voltar para nos buscar. Mas para isso, é necessário se preparar, né? É necessário se revestir de um novo homem, de uma nova criatura, né? Para poder ter parte na herança eterna. E como a palavra diz, conhecereis a verdade é que vai te libertar. Assim como libertou a cada um de nós. Continuando pela graça do nosso Deus, 34. Respondeu-lhe Jesus, repetindo, né? Em verdade vos digo, que todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. 36. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um momento, meus irmãos, e ouvintes da palavra de Deus. O momento em que vós entregardes a sua vida a Jesus Cristo para Ele lapidar, né? Trilhar o seu caminho. Né? Ele vai te libertar de tudo aquilo que Ele não se agrada, porque Ele vai te mostrando. Né? Isso aqui não me agrada, isso aqui não me agrada, através da palavra. A pessoa passa a conhecer. Ah, por que o crente não faz isso? Ele não faz porque ele aprendeu dentro da palavra que não pode fazer. Né? Ah, mas a fulano que é crente faz. Faz porque está desobedecendo. Ele ainda continua escravo, ele não foi livre, não foi libertado. Né? Mas todo aquele que quer ser liberto, conduz a sua vida pela palavra. Né? Porque é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos alimpa, como está escrito no Evangelho de João 15, parágrafo 3. Né? Nós estamos limpos pela palavra que o Senhor tem nos falado. Assim como todos que ouviste essa palavra hoje, se procurar andar conforme a palavra, também sereis limpos pela palavra que o Senhor tem ensinado. Né? Então, acho que até aqui, pela graça do nosso Deus, creio que essa palavra deve ter falado com cada um de nós, falou comigo. Né? O irmão aqui, Maranhão, entendeu? O que a palavra diz, meu irmãozinho ali, a minha irmã. Que Deus abençoe, então, né? Então, nós temos que ter alguém para direcionar a nossa vida. E quem pode direcionar a nossa vida, que é o melhor, é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Né? Como o próprio Jesus nos ensina que examinais as Santas Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. Né? Então, nós temos que examinar a palavra de Deus, procurar conhecer e como devemos fazer para conduzir a nossa vida. Né? Porque há pensamentos, há caminhos que eu posso achar que é certo, mas muitas das vezes não é certo. Né? E como eu devo fazer? Como a palavra nos ensina a examinar, para obter conhecimento. Né? Nós fomos ensinados e procuramos transmitir também que todos devem estar examinando a palavra, para que, minha querida Felipe, para que a tua confiança não esteja em mim. Né? Mas que a tua confiança esteja em Deus. Porque antes também nós tivemos pessoas para vir nos trazer esta palavra. Né? Assim como tiveram os profetas, os irmãos em Cristo que padeceram para deixar este evangelho, para que hoje nós pudéssemos também obter o conhecimento. Né? E através de nós abrir a porta do nosso coração, através, né, de examinar a palavra do Senhor e deixar ele entrar, passar também a viver esse evangelho. Né? Porque se você vai para tal lugar, você precisa da direção, né? Você precisa do endereço, né? Para você chegar até aquele lugar. Né? Assim também, para nós chegar numa cidade, a Nova Jerusalém, que está preparada para o povo de Deus, nós temos que saber como conduzir a nossa vida. Né? Porque nós não podemos conduzir de qualquer maneira. Nós temos que conduzir a nossa vida pela palavra de Deus. E ela nos ensina como conduzir. Então, agora, irmãos, como tem mais irmãos para falar, eu passei rapidamente no Evangelho de João, decreto 14, parágrafo 6. Livro de Evangelho de João, decreto 14, parágrafo 6. Isso. Evangelho de João, decreto 14, parágrafo 6. Só vou deixar, agora depois os irmãos quiserem meditar todo o decreto.
como eu falei, somos, né, do Ministério da Credibilidade, somos ensinados a... Às vezes alguém pode dizer assim, mas eu não sei ler, mas sabe ouvir, né? Para que, tipo assim, não venha dizer, mas foi o irmão que falou, foi o irmão que falou. Não, é a palavra que nos ensina, apenas transmitimos, né? Apenas somos um instrumento na mão de Deus para levar este evangelho, né? Olha o parágrafo 6, Evangelho de João, decreto 14, parágrafo 6. Todos estão na palavra? Graças a Deus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Confirmar a palavra? Né? Então tá aí. Jesus, ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Jesus é tudo. Né? Se nós temos ele na nossa vida, irmão, nós temos tudo. Mas se nós não temos ele verdadeiramente na nossa vida, não teremos nada. Temos a palavra de Deus nos alertando esse de hoje e gostaria de estar também confirmando em outra palavra, no mesmo assunto, né, em que todas as coisas não são lícitas a cada um de nós fazer, né? Hoje, tudo que você pensar em fazer por meio do seu corpo, você é livre para estar fazendo. Mas eu, sendo livre para fazer todas essas coisas, me torno escravo do pecado e longe da salvação de Deus, né? Mas hoje, como vemos, fomos libertos por Cristo. Onde muitos têm nós por prisioneiro. Mas tem festa em tal lugar, eu fui, você não vai, né? Eu posso beber, posso fumar, posso fazer tudo o que vem na cabeça. Mas no final, quem é o escravo, na verdade? Aqueles que se acham livres, né, a fazer tudo por meio do seu corpo, pela prostituição, pela briga, pelo feitiço, né? Por adorar outros deuses. E achando que estão livres, mas na verdade, quando são presos, né, pelo pecado, pelo diabo e longe da salvação. Qual foi a palavra que nos diz? Que todo o caminho parece ser direito para o homem. Você acha que a pessoa está lá no meio das farras, né, das festas, dos vícios, ele acha que está errado? Não, ele vai achar que é certo aquele caminho. Que no final não tem nada a ver, que vai ser salvo daquela maneira. Mas quando passamos a ter o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos entender que tudo nos é lícito a fazer, né, pelo meio do nosso corpo. Tudo que nós pensar de fazer, você é livre a fazer. Mas fazendo tudo isso, eu tenho que entender quais coisas agradam a Deus e as quais não agradam. Já vem aquela palavra que diz, né? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de Jesus. Verdade. Aí quando passamos pela examinação da palavra, aí onde vem o que Deus já falou nesse dia hoje, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que eu aceito Jesus, por meu único e suficiente Salvador da minha alma, que entrego a minha vida para Ele, né? Pelo chamado da palavra de Cristo. Como já vemos, se Deus não nos toca a aceitar essa palavra, é porque somos chamados, né, pela palavra do nosso Deus, Ele que tem escolhido cada um de nós. Não nós escolhemos a Ele, como diz a palavra de Deus, Ele escolheu cada um de nós. E nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Né? Verdade. Então já não nos chamando mais servo, mas amigo. Evangelho, pela misericórdia de Deus, na confirmação de uma palavra, 1 aos Coríntios, decreto 6, na confirmação de uma palavra, pela misericórdia de nosso Deus, Evangelho em 1 aos Coríntios, decreto 6, e o parágrafo 12, para estarmos confirmando uma palavra do nosso Deus, né? Onde vemos que tudo nos é lícito, mas temos que ver se convém à vontade de Deus, né? Se é do agrado e da permissão de Deus. Então, através da examinação, cada dia estamos aqui aprendendo a palavra verdadeira de Deus. 1 aos Coríntios, decreto 6, parágrafo 12. Todos se encontram na palavra de Deus. Graças a Deus. Confirmando, irmãos, 1 aos Coríntios, decreto 6, parágrafo 12. O título assim: os nossos corpos são membros de Cristo. Escrito está. Parágrafo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixo dominar por nenhuma. Escrito está. É onde, por Deus, hoje a nossa luta é justamente
contra tudo aquilo que nós fazíamos, né? Se antes bebia, passa a não beber mais, né? Se antes furtava, passa a não furtar mais. Se antes, né, pelos vícios, abandonou, né? Renunciando o nosso corpo, a nossa vontade, para estar fazendo a vontade de Cristo.